Você está assistindo o canal Vozes do Abismo, onde cada som pode ser o último que você vai ouvir. Nas imediações de Ahrensburg, que é a única cidade da ilha de Ussel, encontra-se um cemitério público, de bom gosto e cuidadosamente conservado, com árvores plantadas e parcialmente cercado por um bosque de coníferas. É um local de passeio predileto dos habitantes. Além dos túmulos de todos os tipos, dos mais humildes aos mais elaborados, o cemitério abriga diversas capelas particulares, locais de sepultamento de famílias ilustres. Sob cada uma das capelas há um jazigo, pavimentado com madeira, ao qual se desce por uma escada interna, fechada por uma porta. Os caixões dos membros da família, recentemente falecidos, permanecem, como de costume, algum tempo na capela. Posteriormente são transferidos para os jazigos, onde são dispostos lado a lado, elevados sobre barras de ferro. Os caixões são de carvalho maciço, muito pesados e robustos, como de costume. A estrada pública passa em frente ao cemitério e a uma curta distância dele. 3 capelas de frente para a estrada são bem visíveis para quem passa a cavalo. Destas, a mais espaçosa, adornada com colunas na fachada, pertence à família Buxhoveden, de linhagem patrícia e originária da cidade de Bremen. Ali foi o local de sepultamento da família por várias gerações. Era costume dos camponeses que chegavam a cavalo ou de carroça para visitar o cemitério, amarrar seus cavalos, geralmente com fortes cabrestos, bem em frente à capela, perto das colunas que a adornavam. Essa prática persistiu por uns 8 ou 10 anos antes dos incidentes que serão narrados, malgrado tenham circulado, de tempos em tempos, rumores vagos e misteriosos relacionados à citada capela, supostamente assombrada, rumores que, porém, por não terem origem em nenhuma fonte confiável, despertavam pouca crença e eram tratados com desdém pelos moradores. A época primordial de visitas ao cemitério, por pessoas de todas as partes da ilha, cujos parentes lá estavam sepultados, era no domingo de Pentecostes e nos dias seguintes, sendo estes observados de maneira muito semelhante à do dia de finados, na maioria dos países católicos. No segundo dia de Pentecostes, segunda-feira, 22 de junho, conforme o calendário juliano, do ano de 1844, a mulher de um alfaiate chamado Daumann, residente em Ahrensburg, fora com um cavalo e uma pequena carroça visitar, com seus filhos, o túmulo de sua mãe, situado atrás da capela da família Buxhoveden. Lá, atrelara o cavalo, como de costume, em frente ao túmulo, pretendendo, tão logo terminasse, visitar uma amiga no campo. Enquanto ajoelhava-se em silenciosa oração junto ao túmulo, teve uma vaga sensação, como mais tarde se lembrou, de escutar alguns ruídos vindos da capela. Absorta, porém, noutros pensamentos, não lhes deu atenção naquele momento. Terminadas as orações e retornando para prosseguir a jornada, encontrou o seu cavalo, geralmente um animal tranquilo, em um inexplicável estado de agitação. Coberto de suor e espuma, com os membros tremendo, parecia estar em mortal estado de terror. Quando ela o levou para passear, ele mal conseguia andar. E em vez de prosseguir com o passeio planejado, ela se viu obrigada a voltar à cidade e chamar um veterinário. Este declarou que o cavalo devia ter ficado extremamente assustado por algum motivo. Depois, fez uma sangria, administrou um remédio e o animal se recuperou. 1 ou 2 dias depois, a mesma mulher, indo ao castelo de uma das famílias nobres mais antigas da Livônia, a do barão de Guldenstube, perto de Ahrensburg, como era seu costume, para fazer bordados para a família, relatou ao barão o estranho incidente que lhe ocorrera. Ele não deu muita importância àquilo, imaginando que a mulher estivesse exagerando
e que o seu cavalo pudesse ter se assustado acidentalmente. O incidente teria sido logo esquecido se não se lhe seguissem outros fatos semelhantes. No domingo seguinte, várias pessoas que haviam deixado seus cavalos em frente à mesma capela relataram tê-los encontrado cobertos de suor, tremendo e apavorados. Alguns acrescentaram que eles próprios ouviram, aparentemente vindos das criptas da capela, sons estrondosos que ocasionalmente, conquanto isso pudesse ser efeito da imaginação, assumiam as modulações de gemidos. E isso foi apenas o prelúdio para outros distúrbios, que foram aumentando gradualmente a frequência. Certo dia, durante o mês seguinte, julho, 11 cavalos foram amarrados perto das colunas da capela. Algumas pessoas, passando por perto e ouvindo, segundo alegaram, altos ruídos, como se viessem debaixo do edifício, deram o alarme. Quando os donos chegaram ao local, encontraram os pobres animais em condições deploráveis. Vários deles, em seus esforços frenéticos para escapar, haviam se jogado no chão e ali jaziam, debatendo-se. Outros mal conseguiam andar ou ficar em pé, e todos estavam brutalmente afetados, de forma que se tornou necessário recorrer imediatamente à sangria e a outros meios de socorro. No caso de 3 ou 4 deles, esses meios se mostraram inúteis. Esta é a história não contada de um caçador, que um dia foi para a floresta para fazer exatamente isso, caçar. Em sua viagem, ele decidiu mudar de rumo para dar diversidade ao seu ofício. Então ele virou seu caminhão e o estacionou em frente a uma área de floresta desconhecida que tinha a reputação de ser abundante em grandes presas. Ele estava com sua espingarda presa nas mãos, esperando por algum animal descuidado, mas não conseguiu ver mais longe do que seu nariz, pois de repente uma forte neblina veio sobre o local. Era tão espesso e profuso que o caçador não conseguia encontrar seu curso original e vagueou mais profundamente na floresta do que havia planejado. Ele andava e andava, esfregando as mãos nos antebraços, pois o nevoeiro trazia consigo um arrepio atroz que arrefeceu o pobre caçador até a medula, enquanto uma fumaça branca distinta subia de sua boca a cada respiração. Ao mesmo tempo, tremendo como uma folha, o caçador começou a dar gritos perfurantes de desespero, pois sentiu que 2 dias inteiros haviam passado. Ele sentiu fome, sede, frio e angústia, até que ao longe ele avistou de repente uma pequena cabana de madeira. Ele correu para a cabana e, por desespero, entrou sem sequer bater à porta. Tudo estava escuro, então, o melhor que pôde. Ele encontrou um pequeno interruptor, mas quando a única sala iluminada, o horror passou por seus olhos ao ver um conjunto de quadros com retratos de pessoas olhando para ele. Alguns tinham a cara cheia, mas outros não exatamente. Alguns não tinham os olhos, outros tinham os dentes e alguns tinham o rosto inteiro. Entretanto, cansado, confuso, apavorado e ao mesmo tempo aliviado por ter encontrado um abrigo, não importava como fosse, ele decidiu que qualquer buraco seria melhor do que aquela tortura sem pistas. Então ele tirou um cobertor e praticamente desmaiou devido à fome, sede e angústia. Entretanto, depois de um tempo, o homem acordou de repente devido a uma luz sufocante batendo no rosto, e naquele momento, quando viu o cobertor que havia usado na sua frente, percebeu que aqueles quadros não eram retratos, eram janelas.